Oi, 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 gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vai fazer um sarau, né? Que é um encontro cultural. A gente vai falar um pouquinho sobre a história do nosso interior, dessa comunidade que a gente mora aqui. E contar um pouquinho de poemas, umas histórias antigas, né? Se der, eu vou filmar de tudo um pouquinho para vocês. Nesse momento vai explicar para vocês o sentido desse encontro. Por que nós estamos aqui, qual é o objetivo de estarmos aqui. Boa noite. Boa noite. Não sei se vocês prestaram atenção no convite, né, que convidava para bem-vindos a Arraiá das Comadres. Arraiá das Comadres. Não, o Arraiá das Comadres, né? E o sarau. Bom, gente, o sarau, né, eu queria só dar o significado do sarau, né, para vocês, para quem não sabe, né? Eu acredito que algumas pessoas ou muitas pessoas podem saber, mas o sarau é um momento de amigos, né, um momento de amigos na casa de um amigo. É um encontro de amigos na casa de um amigo. Né? E nós estamos hoje nesse encontro de amigos na casa da amiga Marli. E o Francisco, né? Ele está por aí, né? Tá ali sentado. O sarau, ele pode ser um momento cantado, um momento dançado, um momento cultural e poético, viu? Então, hoje nós vamos ter esses momentos, né, da poesia, né, já temos a música, né, como vocês viram no início, uma música do Luiz Gonzaga, se retirando, né? Mas aqui está a presença do Benedito Joaquim Marques, né, um dos homens mais experientes, né, aqui da nossa localidade. Chegou um certo dia que eles estavam passeando e eles estavam assim na beira de um rio. E aí o seu avô pegou e falou assim: nesse rio, do outro lado do rio, existe a árvore da vida. Só que muitas vezes, várias pessoas tentaram atravessar, só que não conseguiram. Porque as embarcações, quando chegavam no rio, quando ia atravessar, elas furavam por conta das pedras. Então nunca ninguém conseguiu passar para o outro lado para conhecer a árvore da vida. Mas eu sei o caminho e vou te ensinar a frase que a pessoa fala. Então ele ensinou e falou como que atravessava. Bom, chegou um certo período naquela localidade que o rei aboliu, não queria mais que nenhum idoso existisse ali. Então todas as pessoas idosas que tinham ali, elas tinham que ir embora, ou então o rei iria matar elas com o tempo. Muitos dos velhinhos morreram de tristeza. Aqueles que tinham dinheiro, é lógico, saíram daquela localidade para outro local. E o seu avô, ele não queria se despedir dele. Então eles pegaram e colocaram ele dentro de uma caverna, ele e seus pais. Ele ficou morando no alto, numa caverna. Quando chegou um tempo, um vento trouxe uma doença para aquela localidade. Então todas as pessoas que haviam ali, elas ficaram muito doentes. A família do rei, ele perdeu a sua esposa e os seus filhos. Então ele ficou muito triste. Ele também estava doente, prestes a morrer. Com aquelas pessoas doentes, Tiquivã só pensou em seu avô, que poderia trazer alguma felicidade para aquela localidade. Eles foram atrás do seu avô e quando chegaram lá, pediu muita ajuda para o seu avô. O seu avô, comovido,
desceu da caverna e veio ajudar. Então eles pensaram na árvore da vida. Então eles chegaram à beira do lago e o seu avô disse assim, venha, é só atravessar. Só que ele pegou e disse assim, eu estou com medo. Mas seu avô disse assim, eu vou na frente e você vai atrás. E naquele rio havia pedras que pareciam invisíveis, que é como se eles estivessem andando em cima da água. Porém, tinha as pedras que eles estavam pisando. Então eles atravessaram. E quando chegaram do outro lado do rio, havia várias árvores. Só que quando chegou lá, Tiquivã falou a frase que era mágica. Então, muitas ventanias começaram a surgir de um lado para o outro. Mas aí, começou a aparecer uma árvore maior que as outras e que o seu brilho resplendia ao sol. Então, muitas folhas daquela árvore começou a cair. Seu avô olhou para ele e disse assim, ajunte todo o que você conseguir. Então, rapidamente, eles conseguiram ajuntar muitas folhas e foram para aquela localidade. Chegando lá, eles fizeram um chá e todas aquelas pessoas beberam. Todas ficaram bem e todas foram curadas. Depois disso, o rei pegou e tirou a lei. Então, os velhinhos que tinham saído de lá puderam voltar para aquela localidade. Tiquivã ficou muito feliz, porque agora estava com seu avô. E no final do livro, diz assim, que a gente vem... Eu vou falar nas minhas palavras, tá? Que a gente venha estar sempre nas pessoas mais experientes para que a gente venha aprender com elas novas coisas. A nossa lição de moral dessa noite é que a gente venha sempre dar atenção para as pessoas mais experientes, para as pessoas que muitas vezes a gente pode até desprezar. Porque com elas a gente pode saber um pouco mais sobre a nossa cultura, sobre o nosso cotidiano. E muitas vezes tem muita coisa que hoje é moderna, que um tempo atrás, para poder chegar na modernidade, ela teve que passar por um processo. Então, que a gente venha hoje e está sempre não desvalorizando por conta de idade, mas sim a gente vem estar aprendendo com eles um pouco mais. É isso. Ver tudo isso, né, contado em algumas linhas, viu? Como as coisas eram e como são hoje, né, a diferença que existe. Pense comigo agora nas coisas do meu sertão, o que era e ainda é, café pisado no pilão, beber água na cabaça e viver como irmão. Comer feijão com farinha, piaba cozida feito pirão, ovo de anu e piriguá, ave de arribação, tirar a água da cacimba e tomar banho no ribeirão. As roupas que se usava não tinha comparação, era remendo de toda cor, todas feitas à mão, alpergata de couro cru, e a cama era o próprio chão. Brinquedo das crianças não existia outro igual, boneca de sabugo, cavalinho do carnaval, porquinho de machixe, tudo isso era muito natural. Peteca de palha de milho, pular com corda de salsa, andar montado no jumento, correr segurando a calça, dormir sem tomar banho e levar a vida numa graça. Casa de madeira e de barro, com varas servindo de porta. O fogão era 3 pedras, hoje são figuras mortas. No quintal, jerimum e melancia. Essa a nossa horta. Prato, panelas e bacia eram feitas de barro. Uma quenga e um pau era uma concha sem igual. Para mexer e tirar comida era só uma questão de jeito. Brilhantina no cabelo, no banho, sabão pavão, um bom cavalo encilhado para visitar sua paixão, roupa passada no grude e namorar segurando a mão. Isso tudo é o que era, parece coisa inventada. Ninguém mais lembra disso, pode-se dizer que é palhaçada. Lombriga, frieira, bicho de pé, era o tormento da criançada. Peguei a boa parte. Mas isso ficou no passado. São coisas que não mais existem.
só na imaginação da gente, mas não precisa ficar triste, pois história se faz assim, e muitas delas ainda resistem. Reflita comigo agora em tudo o que mudou. Se o tempo de hoje é melhor do que o tempo que passou, se você é feliz hoje com tudo que você conquistou. Viu, gente? Era as dificuldades, né, que a gente viveu no passado e que hoje, né, o jovem de hoje não conhece mais. Né, um dia desse eu vi algo que dizia assim: o jovem de hoje não sabe mais o que é ficar na fila de um orelhão. Né? Quantas vezes a gente ficava na fila do orelhão, né, para fazer uma ligação? Hoje o mundo está na palma da mão. Né? Então são coisas do passado, coisas que já passaram, né, que a gente que já viveu mais, a gente tem essa experiência, guarda na mente e no coração essas coisas que já passaram. E a história se faz assim. As pessoas que viveram antes foi que construíram o que hoje nós estamos usufruindo. Homens como Joaquim Marques, né, que foi um dos patriarcas dessa localidade. Joaquim Manuel Marques, também outra figura, né, que foi quem construiu o que hoje nós estamos usufruindo. Né? E assim se faz a história. O Luiz Marques, o Pedro Marizinha, Chico Luca, bora, Benedito, diga aí, Manuel Joaquim, o Joaquim Marques, o Luiz Manuel Marques, né, o Pedro Marizinha, o Vicente Marizinha. Tia. Bota o microfone Você tá vendo? Tá sabendo? O rei Pedro Marizinha. Foi o Pedro Marizinha, Chico Luca, viu? Tá entendendo? Luiz Marques, Joaquim Marques, os homens ricos não sabiam. E hoje eu tenho sobrinho aqui, por estar em cima de uma moto ré, não me toma nem a benção. Oh, meu Deus. A coisa mais certa que quem falou foi o Dete do Tiruí. Um dia eu estava mais, o Dete passou uns oito sobrinhos nossos. Eu digo, Dete, por que esse menino passa aqui e não toma a benção a nós, não respeita? Dené, ele não me chamava de Bené, ele chamava de Nego Ré. Nego Ré é o seguinte, o menino deixa, não vale a pena eu tirar meu cigarro do bico para dizer Deus te abençoe. E tudo que elas falaram aí foi verdade, fez eu relembrar também muito meu passado, que naquele tempo que eu era criança, moça, que a gente ia lá pro meu avô. Aí lá era bom demais, porque quando a gente era criança ia brincar de roda, né? E quando eu ficava moça, continuava brincando de roda, mas quando arranjava um namorado, a gente ia pra calçada, né? Até, às vezes eu passo lá, eu imagino, essa calçada ia falar, se ela dizia muita coisa. Mas era uma coisa sadia, era um namoro sadio, era um namoro bom, não era tão assim como os namoros de hoje, né? Mas era bom demais. Era pegadinha na mão, era conversando com o rapaz, era uma coisa boa, né? Aí, e os velhos, nas conversas, lá tinha roda de conversar e tomava café. A feiteira de café era a tia Martina. Todo dia fazia muito café. Aí, levava aquele café pro pessoal, todo mundo esperava aquele café de noite. E a gente tinha dia que tomava café, mas no dia que a gente estava namorando não tomava café não. Pois é, gente, eu quero agradecer vocês que vieram até aqui e espero que nós tenhamos uma boa noite, uma boa brincadeira, viu? Até outra vista, outra vez se nós se reunir aqui de novo.
servindo uma merendinha pro povo, tem pipoca, tem bolos, pãozinhos, com patê, café, refrigerante e mucuzá. Fazendo a merenda para depois começar a quadrilha.